O que foi? Qual o problema? Eu já estou cansada de fugir. De mentir para pessoas boas. Então pare. Ninguém está te perseguindo mais. Qualquer um que tenha suspeitas já morreu faz tempo. Você não tem que ficar sozinha para sempre. Não sente falta de ter alguém para amar? Já faz tanto tempo. Não é a mesma coisa quando não tem futuro. Como assim? Tem o futuro todo pela frente. Eu quero dizer um futuro juntos. Envelhecer juntos. Sem isso, o amor só parte o coração. É assim para todo mundo. Quantas vezes eu já tive o coração partido? Demais. Então, é realmente assim. Um relacionamento amoroso, para valer a pena mesmo, só se for para a vida toda. Agora, olha ao redor. Pensa nas pessoas que você conhece, nas famílias que convivem com você ao seu redor e tudo isso. Você provavelmente conhece várias pessoas que se envolveram em relacionamentos, se dedicaram a ele de alguma maneira e depois esse relacionamento se acabou. Seja com palavras duras, seja com falta de fidelidade, seja com indiferença de uma das partes. E na verdade é muito triste quando isso acontece, quando um relacionamento termina assim. É triste porque, sim, quando a gente ama alguém, a gente tem bons momentos junto com a pessoa, a gente tem alguém por perto para dividir as alegrias e tristezas, a gente tem alguém que nos dá carinho, e a gente dá muito de si mesmo quando a gente está num relacionamento. Imagina se, por exemplo, se eu fosse um investidor muito rico e eu tivesse investido muito dinheiro na Varig, aquela antiga empresa aérea. Aí quando ela falisse, nossa, eu estaria sem chão completamente. Porque eu ia pensar assim, nossa, eu investi tanto dinheiro, eu coloquei milhões nessa empresa e agora eu fiquei com nada. Só fiquei nas dívidas, né? Depois de ter investido tanto dinheiro nessa empresa. E quando duas pessoas estão juntas num relacionamento amoroso, sério, elas também investem muito de si mesmo. A gente investe na nossa vida na outra pessoa. Primeiro, se investe tempo. Quando a gente está num relacionamento sério com alguém, a gente gasta tempo para sair, para conversar bastante, para descobrir os gostos em comum. Depois a gente investe também dinheiro. A gente se esforça, por exemplo, para agradar outra pessoa, para fazer coisas interessantes juntos. A gente realiza projetos juntos. Talvez compra de bens, viagens e até talvez a gente começou a economizar para outros sonhos futuros. A gente investe também no relacionamento com emoções. A gente conta segredos, conta vitórias e dores do passado. A gente conta nossos medos, nossos sonhos. São coisas muito íntimas e preciosas que a gente compartilha com outra pessoa. Isso é um investimento. E finalmente, a gente também investe com o próprio corpo, dando o que ninguém mais pode dar para o outro. Só você pode dar o seu próprio corpo para alguém. É muito investimento. E quando a gente estabelece essa relação de confiança com alguém e de repente, por uma série de motivos, tudo vai pelos ares, a turbulência emocional que gera é muito grande. E quando a gente tem filhos envolvidos, então, eles que não são responsáveis por nada daquilo, têm que também sofrer as consequências que abalam mais do que o exterior mostra. Até os que se mostram fortes, tanto os filhos quanto os pais, dizendo, não, eu estou bem, está tudo bem, eu sei que, sei lá, a gente terminou um relacionamento, mas está tudo ok. A gente sabe que lá no fundo, a ruptura de um relacionamento traz marcas, deixa marcas no coração, como a moça do filme conta. E deixa eu dizer que nunca foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Nunca foi da vontade de Deus que a gente construísse relacionamentos que simplesmente não dessem certo. E cada vez que um relacionamento termina de maneira dolorosa, cada vez que tem ódio e agressão, onde deveria ter, na verdade, amor e respeito, ele chora junto com você. Eu digo isso porque Deus acredita muito no casamento. Em várias passagens ele fala, por exemplo, o que a gente sempre cita nas cerimônias de casamento, que Deus uniu, não separe o homem. Ele acredita que é possível ter um relacionamento para a vida inteira, por isso que ele diz isso. Não se separe, continue. Em outra passagem ele diz, o casamento deve ser honrado por todos.
ele acredita no casamento. E eu digo isso mais ainda, porque Jesus disse que, na verdade, o mandamento mais importante de todos é descobrir, primeiro, como agradar a Ele, é amar a Deus, é buscar a Deus, é procurar conhecer Deus melhor e descobrir como agradar a Ele. Essa é a primeira coisa mais importante. Em segundo lugar, o que é mais importante na vida, mais importante do que ter um bom trabalho, ter sucesso, cuidar da natureza, ser torcedor do Náutico que nem Pierre, mais importante que tudo isso é amar as pessoas. E é amar os outros. E o compromisso entre um homem e uma mulher no casamento deveria ser a expressão máxima de intimidade e amor entre dois seres humanos. Ninguém deveria te conhecer melhor, receber mais do seu tempo, do seu carinho, dos seus recursos financeiros e do seu corpo do que o seu cônjuge. O nosso cônjuge é a pessoa que está mais em contato com a gente, que dorme na mesma cama, que compartilha as entradas financeiras, que toma decisões junto conosco. Se a gente não aprender a amar profundamente essa pessoa, então em grande parte a gente está falhando no segundo mandamento mais importante da vida, que é amar os outros. E para as várias pessoas que se doaram num relacionamento, que procuraram amar de verdade, mas que depois a outra parte não correspondeu e pulou fora do compromisso, eu quero dizer, sempre tem uma segunda chance. Conte para Deus tudo o que aconteceu, procure nele a cura para essas feridas que deixaram esse relacionamento desfeito. E escute o que ele tem para te dizer. Ele tem planos maravilhosos para te preencher emocionalmente. E mesmo que os relacionamentos passados não tenham dado certo, tenham trazido mais tristeza do que alegria, se você confiar nele de verdade, caminhar passo a passo junto com ele, ele vai muito provavelmente te guiar para um novo tipo de relacionamento totalmente diferente do que você teve. Ou então até restaurar o antigo com uma mudança completa da pessoa e da maneira de se relacionar com essa pessoa. Mas então, como é o tipo de relacionamento que Deus espera para um homem e uma mulher num casamento? Uma das passagens para mim que mais representa o modelo perfeito de casamento está em Filipenses 2. Nessa passagem, Paulo não estava falando especificamente sobre casamento. Ele estava falando mais sobre o amor que a gente tem que ter um pelos outros. Mas então, como o casamento é um relacionamento que deve estar inteiramente baseado no amor, isso se aplica com certeza também ao compromisso entre um homem e uma mulher. Também vale para o casamento, porque o casamento é simplesmente amar. Né? Amar a esposa, amar os filhos, amar um ao outro. Então está lá em Filipenses 2. Essa passagem fala assim: se por estarmos unidos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Lá em Filipenses. Então, para começar, ele fala do que tem que ser o básico. Qual é o básico de um relacionamento amoroso? O básico é esse. Passar. Motivação. Você se sente motivado com aquela pessoa que você está vivendo? Você gosta da companhia dela? Você deseja planejar novas coisas, sonhar juntos, estar junto motiva você? Essa deve ser a primeira coisa, ter motivação no relacionamento. A segunda coisa é exortação no amor. Um casamento deve ser um relacionamento em que a gente pode se corrigir um ao outro. Qualquer um que comece a se relacionar de maneira mais profunda com alguém, sabe, sem precisar de professor. A outra pessoa tem falhas de caráter e tem coisas que é difícil suportar. Mas o nosso papel é achar maneiras de exortar gentilmente a outra pessoa dessas falhas e ajudar ela a mudar no tempo certo. Exortar um ao outro, corrigir um ao outro. A gente tem que ter essa liberdade. Senão não é um relacionamento de verdade, se a gente não pudesse corrigir e se exortar uns aos outros. O terceiro ponto, que ainda é a base para você cultivar um relacionamento, é comunhão no Espírito. Minha pergunta é: vocês buscam a Deus juntos?
Isso constrói uma base tão sólida no relacionamento, a gente vai ver isso mais no de namoro. Se vocês estão passando por problemas, por exemplo, com a educação dos filhos, nas finanças, na área sexual ou em qualquer outra área, experimentem orar juntos, como casal, sobre esse problema específico. Eu sei, vai ser meio estranho no começo. Começa a orar junto com o esposo, parece uma coisa meio estranha, assim. Você não sabe nem o que falar direito. Mas começa a fazer disso uma prática um pouco mais regular. E vocês vão ver como vocês vão se aproximar numa conexão, num nível mais profundo que vocês não achavam antes que seria possível. As brigas, às vezes, que pareciam coisas grandes demais, que só gerava sentimentos ruins ao extremo, vão começar a ser menos perturbadoras. Vocês vão poder se entender sem precisar mais gritar um com o outro, por exemplo. Faz muita diferença buscar Deus juntos sobre os problemas que a gente tem em comum no relacionamento. Comunhão no Espírito. E o quarto ponto que diz nessa passagem é uma profunda afeição e compaixão. E aqui a pergunta é, você ainda tem aquele carinho especial que você tinha no namoro? A gente precisa voltar a cultivar esse carinho. E uma tática muito interessante que a Bíblia dá, está lá em Filipenses 4:8, é pensar nas coisas boas. Pensar em tudo de bom que vocês tiveram junto. Eu e Juninho, a gente estava conversando lá em Brasília com um dos meus primos, que estava lá, e ele disse assim, sabe por que às vezes a gente, homem principalmente, não sente saudade às vezes, quando a gente está longe? É simplesmente porque a gente não pensa o suficiente. A gente está envolvido no que a gente tem que fazer, e a gente está lá, sei lá, seja no trabalho, seja na viagem por diversão, ou com o ministério, e a gente não pensa o suficiente na outra pessoa. E é simplesmente, como a gente está pensando, a gente não sente saudades. Mas se a gente parar e pensar, provavelmente a saudade vai vir. Porque a gente vai ver, nossa, disso eu sinto falta. Sinto falta de poder estar com ela, de poder conversar, de poder, sei lá, dividir uma refeição junto. E a saudade vai vir. Normalmente as mulheres continuam mais com aquele carinho aceso pelos esposos, porque elas se lembram mais constantemente dos bons momentos que a gente viveu junto. Enquanto a gente tende, nós homens, a viver só o presente. Elas pensam, não, mas quando a gente namorou a gente fez isso, mas teve aquele dia que aconteceu isso. E isso volta a acender o carinho pelo outro. Então, eu queria incentivar a gente, principalmente como homem, a lembrar das coisas boas, para nutrir a afeição. Quando a gente relembra, a gente começa a sentir de novo aquele carinho pelo outro, porque a gente pensa em tudo de bom que a gente já passou junto. E fora a afeição, ele fala de compaixão. Tem uma profunda afeição e compaixão pelo outro. Compaixão, quando você vê os defeitos do seu esposo, ou da sua esposa, ao invés de sentir raiva, sinta compaixão. E como é isso? Indo falar para Deus sobre isso, dizendo assim, Senhor, ele age assim, mas às vezes nem percebe que quanto isso me machuca e machuca os nossos filhos. Por favor, transforma a vida dele. Não deixe ele continuar desse jeito, porque se ele continuar assim, isso só vai impedir da gente ter um relacionamento mais profundo, vai impedir nossos filhos de se sentirem amados. Isso é muito ruim para a vida dele e para a nossa vida. Então, por favor, muda ele. Isso é totalmente diferente de simplesmente ficar com raiva e falar um monte de coisa. É sentir compaixão pela pessoa. Eu vejo essa coisa errada, mas eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse diferente. E contar isso para Deus, sentindo compaixão pela pessoa. Por favor, eu amo meu cônjuge, não deixa continuar assim, transforma essa área, para que a gente tenha um relacionamento melhor e possa se amar mais como o Senhor ensinou. Agora, se a gente tem essas quatro coisas, a motivação, a exortação, a gente exorta uns aos outros, a gente tem comunhão no Espírito, a gente gasta tempo para buscar Deus junto, e a gente tem afeição e compaixão, isso é só o básico. Agora que vem a segunda fase, que Paulo falou. A fase 2 é essa: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Eu sei que alguns casais estão pensando, isso com o meu cônjuge é impossível, não tem como não. Nessas áreas não tem como a gente pensar igual não. E realmente é impossível se a gente não aprende a conversar, se a gente não aprender a dialogar sobre todas essas diferenças de opinião. É realmente conversar antes de tomar cada decisão, conversar e decidir juntos. É conversar
quando a gente não concordou com uma atitude. Não adianta só ignorar o que aconteceu. Tem que sentar e conversar. É conversar sobre as nossas dificuldades pessoais. É conversar sobre os nossos planos para o futuro. É realmente diálogo. E é conversar seguindo essas instruções que vem logo depois desse versículo, na continuação. Conversar desse jeito. Volta um pouquinho. Volta no anterior. Mais um. No primeiro versículo. Pronto. Um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja, o que eu estou dizendo de conversar não é simplesmente decidir uma coisa e jogar para o outro. Assim, pronto, já decidi, estou comunicando. Pronto. Ou então, falar para outro que ela fez cheio de acusações. Chegar assim, mas você fez isso, você fez aquilo, isso não é comunicação. Isso é só acusação. O que ele está aconselhando aqui é considerar o outro superior a você. E procurar os interesses dele, não só os seus. E acho que se cada casal aprendesse a conversar de verdade, para ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, 80% dos problemas do casamento estariam resolvidos. Acabou. Esses 80%. Porque a maioria é porque a gente não comunicou o suficiente, ou não comunicou na hora certa, ou não comunicou bem o suficiente. E aí gera um monte de briga, de mal entendido, de confusão. Essa é a segunda fase do relacionamento. E agora chega a terceira fase do relacionamento, que é o ponto máximo. Se você cumprir tudo isso, você ainda pode cumprir uma coisa, para ser um casamento perfeito. E essa terceira fase é servir. Agora pode ir lá no último versículo. A atitude de Cristo de servir virou best-seller no mundo dos negócios, com o livro O Monge e o Executivo. Nesse livro tem um executivo passando por problemas familiares, e aí um pastor aconselha ele a ir para um monastério, passar uns dias, ficar sós nesse monastério cristão que tem uns 30, 40 frades. E lá ele encontra um antigo empresário que abandonou os negócios para se tornar frade, e ele aprende a essência do que é ser um verdadeiro líder, segundo o que Jesus ensinou. Só no Brasil o livro vendeu mais de 3 milhões de exemplares e se tornou o maior sucesso da editora Sextante. E ele realmente explica como Jesus via liderança. Liderança não era mandar nos outros. Liderança não era simplesmente dar todas as ordens, fazer tudo do jeitinho que você quer. Não era desse jeito que Jesus via. Jesus via liderança como serviço. E o versículo fala assim: seja a atitude, é a continuação da mesma passagem, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, eu acho muito interessante pensar que Jesus que estava lá com Deus na criação do mundo, Jesus que é o Todo-Poderoso, que estava lá nos seus palácios esplêndidos, no outro universo, que é o céu, ele não se apegou a isso, para estar com os seres humanos. Ele abriu mão disso, para ter um relacionamento com a gente. E às vezes no casamento, por exemplo, a gente se apega muito a querer estar certo, a todo custo. Ou então a gente se apega à nossa maneira teimosa de pensar. A gente acha que o nosso jeito é o melhor, que a gente sabe mais. E sabe, quando a gente não abre mão dessas coisas que nem Jesus fez, Jesus ele tinha toda a autoridade para mandar em quem ele quisesse, para ditar ordens, para impor a opinião dele, mas ele não fez isso. Ele abriu mão desse direito que ele teria para cultivar um relacionamento de amor com a gente, apesar dele poder fazer isso mais do que ninguém aqui. E
quando a gente não abre mão disso, a gente causa muitos conflitos também. Uma outra coisa que diz que Jesus se humilhou até a morte, foi obediente até a cruz. Na maioria das vezes, a gente não se humilha quando a gente sabe que errou e precisa pedir perdão. A gente tem muita dificuldade de chegar lá, porque existe muita humildade mesmo. Mas se a gente consegue fazer isso, a gente está sendo muito parecido com Cristo, que abriu mão de todas essas coisas para ir lá e se aproximar da gente. Você conseguiu ler? Então, eu quero mostrar, vai repetir o trechinho que a gente perdeu. Pode colocar o vídeo 2, se tiver. E vai mostrar como ela teve a coragem de ser humilde o suficiente e ir lá e se reconciliar com essa pessoa. Você não tem que ficar sozinha para sempre. Não sente falta de ter alguém para amar? Já faz tanto tempo. Não é a mesma coisa quando não tem futuro. Como assim? Tem o futuro todo pela frente. Eu quero dizer um futuro juntos. Envelhecer juntos. Sem isso, o amor só parte o coração. É assim para todo mundo. Quantas vezes eu já tive o coração partido? Demais. Se eu tivesse sua aparência e sua energia, me apaixonaria amanhã. É verdade. Eu conheci uma pessoa. O quê? Na noite do Ano Novo, ele entrou no elevador. Por que não me contou? Porque eu sabia que ia me olhar assim. Não se anime muito, eu falei pra ele me deixar em paz. Foi horrível. Cruel. Fala que sente muito. Fala que cometeu um erro. Não posso. Tô de mudança. Você vai se mudar para o Oregon, não Timbuktu. Vamos lá. Se não fizer isso por você, faça por mim. Por favor. Olá. Pois não? Eu vim ver Alice Jones. Ele não está me esperando. Vamos ver o que eu posso fazer. Você é? Alguém que sente muito. Tá bom. Sr. Jones, você tem uma visita aqui. Aposto que tem o nome. Jennifer Larson. Tá. Por favor, fala pra ele que eu entendo se ele não quiser me ver. Eu vim aqui falar pra ele que eu sinto muito. E que minha vida é inacreditável. Desde mais tempo do que ele pode imaginar. E eu só estava sensível aquele dia e... Agora eu percebo que ele foi incrivelmente gentil comigo e que eu fui boa demais para aceitar isso. Agora eu sei. E eu só quero muito falar para ele como eu me sinto. Tá. E pergunta se ele pode descer, talvez, e me deixar compensar tudo, levando ele para sair hoje. Por favor. É a Jennifer Larson. Ela disse que entende se você não... você ouviu. Tá bom. Quer saber para onde vai levá-lo? Para um lugar onde ele nunca foi. É verdade que quando a gente tem que pedir perdão, normalmente a gente não acha as palavras muito fácil, né? A gente não sabe direito o que falar. Mesmo quando eu planejo tudo que eu vou falar, não sai nada como eu pensei. Mas vale a pena. Essa é a atitude como Cristo, de se humilhar. Se a gente quer um relacionamento duradouro, a gente precisa se humilhar sempre que a gente estiver errado. A gente precisa reconhecer isso. Isso é muito ser parecido com Cristo. E sabe, Deus tem planos maravilhosos para você e sua família. Se você passou por dificuldades no passado com outros relacionamentos, não deixe de sonhar para um futuro diferente. Sabe, Ele pode dar um novo recomeço para a sua vida. Se você está passando por dificuldades no casamento nesse momento específico, não desista do relacionamento ainda. Busque ajuda. Converse com Deus, converse com outras pessoas sobre isso. Mas continue amando, sempre vale a pena. Eu digo que o amor sempre vence, quando a gente persiste o suficiente. Não deixe que todo o investimento que você fez até aqui
investindo seus sentimentos, tempo, dinheiro, seu próprio corpo, morra com o fim de um relacionamento. É muito triste, muito doloroso. E para todos que estão aqui, eu quero desafiar a ler os primeiros versículos de Filipenses 2 em casa, durante essa semana. Mesmo que você ainda seja solteiro, isso é muito importante, porque você pode fixar isso como o seu objetivo para o casamento. Eu só vou me casar se for para alcançar isso. E você já pode começar a praticar hoje esses princípios com os outros relacionamentos que você tem, porque os princípios para relacionamento são universais, é para qualquer pessoa. Você pode praticar com seus pais, com seus irmãos, esses que são mais próximos de você, que dividem a casa com você, mas também com amigos. Aprender a dialogar, aprender a demonstrar compaixão pelas pessoas quando elas pensam diferente de você. Isso é um treino excelente para um casamento. Você não precisa esperar casar para aprender esse tipo de coisa. Você pode aprender já hoje como se relacionar bem com as pessoas, como se humilhar no relacionamento com elas. São conselhos muito importantes. Eu só citei alguns versículos, mas continua Filipenses 2, dizendo outras dicas importantes para como amar profundamente as pessoas. Aprenda isso hoje. Semana que vem a gente vai falar sobre sexo e a gente vai falar qual é o padrão de Deus. É maravilhoso também. Não é errado falar sobre sexo, nem é sujo o sexo, a sexualidade. É um presente de Deus. A gente quer mostrar a beleza de quando a gente escolhe pelos padrões de Deus. Ele abençoa a gente de muitas maneiras. A gente vai falar sobre isso. E como Clarissa falou, para os que têm menos de 13 anos, Bel está preparando uma outra classe super interessante sobre outro assunto. Para eles vai ser bem legal. Pode vir com seus filhos, não tem problema. Então eu quero orar por você. E depois a gente vai ter um momento para louvar o Senhor. Porque tudo que Ele quer para a gente é sempre o melhor, sempre. Por isso que a gente cantou que o nosso desafio é confiar em Deus, porque os planos de Deus são melhores que os nossos, porque é verdade. Não é para prender a gente, ou para punir a gente, ou para limitar a nossa vida, é o contrário. Para ter mais vida, mais alegria, mais satisfação, ter relacionamentos profundos com as outras pessoas, isso é muito relevante. Conta mais do que muitas outras coisas que a gente acha por aí no mundo. Então deixa eu orar por você, depois a gente vai louvar o Senhor. Senhor, eu quero realmente agradecer porque o Senhor tem o melhor para a gente. E para o casamento não é diferente. Se o Senhor quer que a gente permaneça no relacionamento pela vida toda, é porque tem como fazer isso sem ser uma coisa forçada, ou dura, ou sem amor, sem carinho. De jeito nenhum. O Senhor sonha que a gente aprenda a se relacionar bem com o que a gente está vivendo hoje, Senhor, e que a gente aprenda a amar de maneira mais profunda, se comunicar melhor e fazer esse amor crescer, não diminuir à medida que os anos passam, mas ficar ainda mais devoto um pelo outro e se conectar mais juntos com o Senhor. O Senhor tem tantas coisas maravilhosas, às vezes a gente vive tão pouco de tudo que o Senhor tem preparado para a gente. E quando a gente não procura viver o que o Senhor acha, a gente acha às vezes que é inútil ou que é para limitar a nossa vida, mas não é verdade. É realmente para trazer vida plenamente, para trazer muita alegria e satisfação para a nossa vida. E eu te peço nos mostrar isso durante esse mês de junho. Amém.